Salmo 1, onde Deus vai falar conosco neste momento. Salmo 1, versículo 1. Feliz, a nova versão transformadora. Na Almeida Revista Corrigida, coloca aqui como bem-aventurado, né? Feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio e dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda ou conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Este salmo é lindo, né? Eu gosto muito deste salmo e Deus fala profundamente comigo quando eu leio este salmo aqui. É interessante porque aqui o salmo geralmente fala capítulo, né? Só que salmo não tem capítulo. É salmo 1, salmo 2, salmo 3. Ele nos traz toda esta sabedoria que introduz toda a coletânea do saltério, né? E aqui nos revela o contraste entre a atitude do justo e do ímpio para com a palavra do Senhor. Eu coloquei aqui o caminho do justo e o caminho do ímpio. Aqui a gente pode ver um grande contraste entre esses dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Podemos também citar quando Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 7, do caminho estreito que leva à vida eterna, que dá acesso à porta estreita, e o caminho largo, que dá acesso à porta larga, que leva até a porta larga, que dá acesso à condenação eterna. A gente vê aqui que há uma diferença, um contraste. O justo ama e medita na palavra de Deus, enquanto o ímpio, com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua maneira de viver, com o seu estilo de vida, declara que odeia a palavra do Senhor. A gente vê também que a bênção de Deus é derramada sobre aqueles que amam a palavra do Senhor, enquanto o juízo, a condenação é derramada sobre aqueles que odeiam a palavra do Pai. Aqui, se a gente observar do versículo 1 ao versículo 4, há uma divisão. Aqui a palavra de Deus divide as pessoas de forma ética, com os princípios, com a visão da palavra de Deus. Enquanto a segunda parte
Por consequência, no versículo 5 ao versículo 6, versículos 5 e 6, as pessoas são divididas judicialmente, onde cada um recebe a consequência de seus atos. Então nós podemos observar este salmo da seguinte forma. A primeira parte do salmo aqui a gente vê o retrato do justo. Observe que ele diz o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Vamos olhar para este versículo aqui, observando na revista corrigida, Almeida Revista Corrigida. Veja só como está escrito: bem-aventurado, bem-aventurado. Eu já dei um estudo aqui falando sobre as bem-aventuranças do sermão, né? De Jesus Cristo. Aí diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado. Bem-aventurado. A gente não sabe quando este salmo foi escrito e quem foi escrito. No entanto, quando a gente observa que ele falando bem-aventurado, a gente vê que o contexto deste versículo, a expressão é muito mais profunda, muito mais enfática, né? Vamos dizer desta forma, do que apenas a ideia de felicidade. Aqui ele não está apenas dizendo feliz, não, ele está mostrando o estado abençoador. Podemos dizer que ele diz aqui, podemos usar a seguinte expressão: é abençoado aquele que não segue os conselhos dos ímpios. É abençoado aqueles que não seguem os conselhos dos ímpios. Ou então, é abençoado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Trocando aqui o bem-aventurado pelo é abençoado. Ou seja, é o estado de bênção que essa pessoa vive. Na palavra do Senhor, a gente pode observar que a pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especiais do nosso Senhor. Não estamos falando aqui da graça que é oferecida a todos. Não estamos falando aqui do sol, da chuva, né? Da chuva que é derramada sobre todos, do sol que vem sobre todos nós. Estamos falando aqui das bênçãos especiais, das bênçãos separadas para aqueles que amam a palavra do Senhor. Das bênçãos especiais que estão preparadas para aqueles que amam e praticam a palavra de Deus. O homem que ama a palavra de Deus, a mulher que ama a palavra de Deus, que pratica a palavra do Senhor, que anda segundo os conselhos de Deus e não dos ímpios, é uma pessoa, é um homem, é uma mulher que vive uma plena alegria e satisfação em Deus. É por isso que Jesus Cristo diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Interessante é que nós estamos aqui falando do retrato do justo. Então é necessário entendermos quem são os justos. São aqueles que fazem boas obras, que praticam boas obras.
Tiago diz que as obras sem a fé é morta, e a fé sem as obras é morta. Então, o justo, que a palavra de Deus nos diz aqui, que o Salmo retrata, destes primeiros versículos, não é aquele que pratica apenas boas obras, mas é aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Observe o que diz aqui, Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Ou seja, todos aqueles que creem na palavra do Senhor, que creem que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, é aquele que é o mediador entre nós e Deus, é aquele que nos leva até o Pai, é aquele que é o caminho para o Pai e que nos dá a vida eterna, é justificado, é declarado justo diante de Deus. Olha lá, observe novamente, Romanos capítulo 3, versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É por isso que ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo que nele crê será salvo. Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. João capítulo 1, lá a partir do versículo 12, diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo torna-se filho de Deus, tem o direito de ser chamado de filho de Deus. Então, o justo aqui é aquele que crê em Jesus Cristo, que é visto como justo diante de Deus. Só que quando cremos em Jesus Cristo, devemos também passar a praticar a palavra. Não adianta apenas falarmos que crê. É necessário confessarmos, com a boca, crer com o coração e praticarmos a palavra. Porque se a palavra não estiver em nós, o Senhor Jesus também não estará, e aí, por consequência, não seremos vistos como justos diante de Deus. Então é necessário praticarmos a palavra. Se não há prática da palavra, não há como nos mantermos justos diante de Deus, porque a própria palavra, o Senhor Jesus Cristo é a palavra, O Senhor Jesus Cristo é a palavra. Então é necessário. Olha só, Gálatas, vamos abrir aí mais um versículo. Gálatas. Eu sugiro que você que está ouvindo aí pela rádio, você que assiste pelo YouTube, vai anotando as passagens que a gente vai citando aqui, tá bom? Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, somos salvos pela fé, e não pelas obras, não pelo que fazemos de bom diante dos homens, mas somos salvos pela fé, e é necessário continuarmos praticando a palavra de Deus, renunciando a nossa carne, renunciando a nossa natureza humana, para então sermos bem-aventurados, sermos
abençoados. Eu gosto de olhar para Mateus capítulo 6, versículo 33, como citamos aqui ainda há pouco, da seguinte forma: busquem, pois, o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É nos tornar parte do reinado do Senhor. Deixar que Deus reine em nossa vida. Deixar que Deus direcione os nossos passos. Deixar que Deus nos mostre o caminho a ser trilhado. Isso é buscar o reino de Deus. Às vezes a gente entende este versículo, ou melhor dizendo, muitos de nós entendem este versículo de forma superficial. Buscar o reino de Deus é fazer a obra de Deus, é estar na igreja, é estar presente nos cultos, é evangelizar. Claro, tudo isso é importante, é necessário, não é? Buscarmos o reino de Deus, no entanto, não se atém apenas a isso. Buscar o reino de Deus é nos tornar parte do reinado do Senhor, é deixar que Deus reine em nossa casa, é deixar que Deus reine em nosso casamento, deixar que Deus reine em nossa família, é deixar que Deus comande todas as coisas. Isso é buscar o reino de Deus. Agora, continuemos observando aqui como é que o justo funciona. Aquele que é justificado por Jesus Cristo. Como é que ele funciona? Como é que ele vive? Qual é o estilo de vida dele? Essa é a pergunta. A primeira observação aqui, a primeira coisa, o primeiro ponto que o Salmo nos mostra é o seguinte: o justo não segue, não anda segundo os conselhos dos ímpios ou dos perversos. Ele não anda segundo os conselhos dos ímpios. É interessante isso aqui. Os ímpios são aquelas pessoas que são deliberadamente perversas. Tanto é que na nova versão transformadora nos coloca aqui: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Essas pessoas estão ativamente, ou seja, elas estão constantemente praticando o mal. A vida dessas pessoas é direcionada pelo mal. Só que o justo não anda segundo o conselho dessas pessoas. Ele não segue os conselhos dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é luz para o caminho dele, ilumina o caminho dele, mostra a ele o caminho a ser trilhado. A palavra de Deus é quem comanda a vida do justo. A palavra de Deus não é para ele apenas uma ferramenta, não é apenas para ser um enfeite na sua estante, na sua casa. Não. A palavra de Deus, para essa pessoa, para o justo, é que determina o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Eu até falei aqui na outra mensagem, né? Tem gente que só decide, só faz algo, só dá direção à sua vida depois que consultar o profeta de honra dele. Só que o justo, aquele que é justificado por Jesus, o que direciona, o que manda, o que mostra o que ele deve ou não fazer,
é a palavra. Eu gosto muito e sempre citarei Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz o seguinte. Presta atenção aí. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. Essas coisas, as Escrituras, ele está se referindo aqui à palavra de Deus, foram registradas há muito tempo para nos ensinar. O problema é que nós não queremos consultar a palavra de Deus. O problema é que muitos de nós não querem consultar a palavra do Senhor, mas consultam os ímpios. Buscam o conselho dos ímpios, dos perversos. E aí são influenciados pela moda, pela televisão, pelo seriado que assiste, pelo filme que assiste, pelo podcast que acompanha no YouTube, não é? Pelo canal que acompanha no YouTube, pode ver. O interessante, aqui nós vamos falar mais na frente sobre que, outra atitude do justo, né? Ele medita na lei do Senhor dia e noite. A gente vai falar o que isso significa. No entanto, adiantando um pouco, observa você mesmo, não outras pessoas, mas olhe para você mesmo. Quando você passa a assistir, acompanhar uma pessoa, seja ela que tem um canal no YouTube ou um artista, seja o que for, quando você passa a ouvir muito uma pessoa, você está falando como ela. Você está agindo como ela, se expressando como ela. Quando você passa mais de um mês fora do seu estado, você já está querendo imitar Você já está querendo imitar... sumiu a palavra da cabeça, né? Você já está falando como as pessoas com quem você ficou aquele tempo ali, mais de um mês, 2 meses. Já está imitando o sotaque, né? Você sai do seu estado, passa um tempo no estado de um parente, de um amigo, e já começa a falar como eles. É por isso que os homens falaram, aquelas pessoas falaram para o apóstolo Pedro: você anda como ele, você fala como ele, você se veste como ele. Porque Pedro estava com Jesus o tempo todo. Então ele andava, ele falava como Jesus Cristo. E isso mostrava que ele servia a Jesus Cristo. Agora, muitos de nós não falam como Cristo, não andam como Cristo, não agem como Cristo. Por quê? Porque não está ligado, não está meditando na palavra, não está envolvido com a palavra, mas está apenas ouvindo o conselho dos ímpios. Este é o grande problema. Está ouvindo o conselho dos ímpios e não os conselhos da palavra. Busca o conselho dos ímpios e não os conselhos da palavra de Deus. Então, primeiro conselho aqui para você: tome cuidado com o que você está consumindo, com o que você está assistindo, com o que você está ouvindo. Porque aquele que é justo, aquele que é reto, aquele que é justificado por Deus, ele não escuta, não dá ouvidos aos conselhos dos ímpios. Pelo contrário. Olha só,
Salmo 101, a nova versão transformadora. Não olharei, o versículo, deixa eu pegar aqui o versículo 3. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Será que nós estamos agindo desta forma? Olha só, o segundo ponto aqui do Salmo 1, a respeito dos justos. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. E o Salmo aqui, 101, versículo 3 diz: não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Será que estamos dessa forma ou estamos envolvidos com aquilo que o perverso pratica? O homem justo, a mulher justificada pelo Senhor Jesus, não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente quebram a lei de Deus, ferem os princípios de Deus e nem se importam com isso. Não se importam com isso. Eles praticam mal, sabem que estão praticando mal, mas não se importam com isso. E nós, muitas das vezes, nos envolvemos com eles, ouvindo, dando audiência, compartilhando, dando mais ouvidos ao que eles dizem do que a palavra de Deus. É por isso que cada vez mais o divórcio cresce em nosso meio, no meio cristão. Porque em determinadas situações, ao invés de reagirmos aos problemas do casamento de acordo com a palavra, nós reagimos de acordo com o que o mundo nos ensina, de acordo com o que nós vimos lá no seriado, no filme, na novela, o que o fulano de tal disse lá no canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram. É necessário abandonarmos os caminhos dos pecadores. É necessário abandonarmos o caminho largo. O caminho estreito é difícil, porque requer renúncia da carne, requer a renúncia da natureza humana, mas é o caminho que nos leva à vida eterna, e é o caminho que nos traz felicidade enquanto estivermos aqui. O caminho largo pode parecer mais atraente, né? Nos atrai com todas as suas facilidades. No entanto, não é o caminho da alegria, não é o caminho da bênção. Olha só o versículo 4 do Salmo 101. Salmo 101, versículo 4. Rejeitarei ideias ou conceitos, princípios, conselhos perversos e me manterei afastado de todo mal. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Só que tem gente se unindo ao mal, compartilhando ideias, princípios que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os princípios do Senhor.
É tempo de abandonarmos o caminho dos pecadores. Aí outra atitude do justo, ele não se junta à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Não se assenta à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Agora preste bastante atenção aqui. Algo muito sério. Os escarnecedores, os zombadores, pesquise aí no dicionário que você tem aí na sua casa, ou pesquisa mesmo no dicionário online. Pega seu celular aí, faça uma pesquisa, escreva aí no Google significado de escarnecedor, de zombador. Os escarnecedores, os zombadores, são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. E para eles, zombar, fazer brincadeiras, piadas, não é, com as coisas de Deus, é uma forma de entretenimento. São zombadores, escarnecedores. Só que muitos de nós seguimos, nos inscrevemos, curtimos, compartilhamos conteúdo de zombadores, de escarnecedores. E infelizmente muitos de nós em nosso meio estão se levantando dizendo que são cristãos, porque por esta ótica aqui, pela visão bíblica, não são nada cristão, porque estão zombando, estão escarnecendo. Só que muitos de nós estão envolvidos com estes zombadores. A palavra de Deus não foi feita para ser usada como entretenimento, mas ela está aqui para nos orientar, nos mostrar o caminho da vida eterna, para causar em nós transformação, para causar em nós mudança, para causar em nós a libertação, para nos libertar. Para nos libertar. A palavra de Deus não é recurso para levantar artistas e entreter. Não, a palavra de Deus é para nos libertar, para nos curar, nos transformar, nos guiar pelo caminho que nos leva à vida eterna. Vamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para o que a palavra de Deus está nos dizendo. Às vezes a gente acha que se assentar na roda dos escarnecedores, se assentar na roda dos zombadores, é não ter amigos, colegas que não são cristãos. Muitas das vezes é melhor ter um amigo que não é cristão do que ter um amigo crente, que zomba da palavra, que escarnece da palavra. Às vezes aquele que não é nem cristão tem muito mais temor do que nós, que estamos aqui compartilhando conteúdo de pessoas que brincam com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor, que fazem o altar, o local de adoração a Deus, palco para show, né? Esqueci o nome que dá ao show desses pessoal que faz show aí de piada, de não sei o que. Esqueci o nome que dá, mas transformam
o altar em lugar de zombaria. E escarnecem. E infelizmente, muitos de nós, muitos estão envolvidos. Então por isso que eu falo, às vezes é muito melhor você ter um amigo lá fora, um colega que não é cristão. É claro, você não vai participar dos eventos dele, mas é a chance que você tem de evangelizar, de pregar a palavra para ele, mostrar o caminho da verdade, o caminho da vida, do que você está envolvido com zombadores que se levantam até em nosso meio e acham que estão fazendo o certo. Só que a palavra nos mostra que estão no caminho que leva à condenação eterna. Então os escarnecedores, os zombadores, são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Interessante a gente olhar para este salmo aqui de forma pedagógica, né? Eu estava vendo alguns estudos a respeito deste salmo, e aí nasce a importância de olharmos para ele de forma pedagógica, porque o salmista utiliza os verbos aqui para descrever a pessoa que é justificada por Deus, não é? De forma progressiva. Ele aplica os verbos aqui de forma progressiva. Ele diz que o justo não anda, não se assenta, né? Não se detém, não anda, não se detém e não se assenta. Olhando aqui para a Nova Versão Transformadora, lendo a Nova Versão Transformadora, a gente vê os verbos não segue, né? Não se detém e nem se junta. 3 ensinamentos para nós. Não devemos andar, não devemos seguir, não podemos nos deter, parar, estar no caminho, né, dos pecadores, e nem devemos nos juntar à roda dos zombadores. Aí ele continua, o versículo 2 do Salmo 1. Aqui o versículo 2, ele vai explicar porque o justo tem essa postura de não seguir, não se deter e não se ajuntar. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. A lei aqui, ele não está falando apenas a um mandamento específico, mas ele está falando de toda a palavra de Deus. Lembre-se que a gente citou aqui Romanos capítulo 15, versículo 4. Todas essas coisas, toda a escritura foi deixada para nos ensinar. Então é toda a palavra de Deus. Aqui a palavra traduzida pelo verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa. Dizer em voz baixa. O que ele está dizendo aqui é que o justo está constantemente meditando na palavra de Deus, ou seja, pensando e recitando, falando, citando a palavra do Senhor em voz baixa. Né? Dizem que ler em voz alta facilita para nós decorarmos, para nós compreendermos.
E a palavra de Deus, o Senhor, o salmista aqui, quando escreve este salmo, compreende isso. Ele sabe que o justo, por amar a palavra de Deus e meditar nela dia e noite, ele tem esta prática de pensar na palavra de Deus e de citar a palavra do Senhor para ele mesmo. Dizem, né? Dizem que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. É por isso que há estudos, que há muitos teólogos, pastores, eu também defendo que é necessário nós orarmos citando a palavra de Deus. Orarmos citando a palavra de Deus, dizendo: Senhor, a tua palavra me declara isso, a tua palavra me ensina assim, Senhor, a tua palavra me promete isso, porque quando nós falamos com Deus sobre a palavra de Deus fala conosco sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Aí, vejamos o versículo 3 do Salmo 1. Olha só que interessante. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Por que tem muito crente murcho dentro da igreja? Por que tem muito crente murcho em nossa volta? Triste, desanimado? Por que tem muitos em nosso meio que vivem depressivos? Porque não meditam na palavra, estão buscando o conselho dos ímpios, estão sentados junto à roda dos zombadores. Porque aquele que medita na palavra dia e noite, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro. Ele é próspero em tudo que faz. Ele dá frutos. Porque a palavra está nele. E se a palavra está nele, há uma promessa que o próprio Senhor Jesus nos faz lá em João capítulo 15. O que ele fala lá em João capítulo 15? Se nós estivermos nele, ele e nós, pediremos o que quisermos a Deus e o Senhor nos dará. E olha só, versículo 5 de João 15. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus nós podemos nada, conseguimos fazer nada. Só podemos fazer alguma coisa se estivermos em Jesus e se o Senhor Jesus estiver em nós. Por isso que eu digo, existem momentos que nós sentimos tristeza? Com certeza. Existem momentos em que nós vamos nos sentir, muitas das vezes, desanimados? Com certeza. No entanto, se nós estamos em Jesus, se nós estamos no Senhor, não vivemos tristeza, não vivemos desânimo. Nós passamos por este momento, sentimos muitas das vezes tristeza, desânimo, em reação às coisas que acontecem com a gente. Só que a tristeza não faz parte de toda a nossa vida, de todo o nosso dia. Porque logo somos fortalecidos, somos encorajados pela palavra do Senhor.
somos encorajados pela palavra do Senhor. Veja o que... Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos continuar aquela leitura. Olha lá. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Olha aí, onde encontramos paciência, onde encontramos ânimo, onde encontramos força para continuarmos perseverantes? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Você está triste? Está desanimado? Vive tristeza? Vive desânimo? Mergulhe na palavra. É interessante, né? Como a palavra do Senhor, ela não se contradiz, pelo contrário. O salmista diz lá: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E se você prestar bastante atenção no Salmo 119, ele vai declarar que a palavra de Deus é que traz alegria, felicidade para ele. Felicidade para ele. É a palavra. Aí agora, voltando lá, né? Ele medita na sua lei dia e noite. Olha o Salmo 119, versículo 13. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. É necessário mergulharmos na tua palavra para sermos árvores que frutifica, que dá frutos. É só na palavra de Deus que encontramos o caminho para a vida eterna e a verdadeira alegria. Aí vamos seguindo aqui. Enquanto o justo é como árvore plantada, né, junto ao ribeiro, onde há correntes de água, o ímpio é como palha que o vento dispersa. É interessante, porque palha nas Escrituras, né, é uma figura para se referir ao que é frágil, inútil, sem valor. Na visão da palavra de Deus, o ímpio é como palha, ou seja, ele é levado pelo vento de um lado para o outro, não tem valor. Porque é isso que o diabo faz. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele veio destruir tudo que tem valor. Então tomem cuidado com essa modinha que está nascendo aí. Temos falado aqui nesses últimos dias, né? Estou vivendo uma desconstrução. Está vivendo o que o diabo quer. Porque o diabo veio destruir, veio acabar, veio tirar todo o valor. Então os perversos, os ímpios, são como palha levada pelo vento. E serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Muito embora a gente, como eu falei ainda há pouco,
vê muitos zombadores se levantando em nosso meio, haverá um tempo em que o joio será separado do trigo. Haverá um tempo em que os justos ficarão à direita e os ímpios pecadores ficarão à esquerda. Então aqui neste versículo 4 e 5 fica muito mais evidente o contraste entre o justo e o ímpio. O justo é como uma planta que é mantida pela palavra. As águas que mantêm esta planta frutífera, que mantêm esta planta viva, que mantêm essa planta bonita, forte, é a palavra do Senhor. João capítulo 7, lá a partir do versículo 37 diz: aquele que crê em mim fluirá de dentro dele, desta pessoa, rios de águas vivas. A palavra, o Espírito Santo, que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos dá a vida. Agora, o ímpio é a planta morta, murcha. É a planta sem vida. É a árvore seca. É a folha seca levada pelo vento. Só que o triste é que tem muitos, e provavelmente você seja um destes, né? Que estão em nosso meio, murchos, secos, não dão frutos, vivem constantemente depressivos, tristes, desanimados. Só que o Senhor hoje quer te avivar. O Senhor hoje quer mudar este quadro. Hoje Ele quer proporcionar a você uma vida de alegria, uma vida próspera na presença dEle. Mergulhe na palavra, aceite a palavra, viva a palavra, medite na palavra e viva o projeto de Deus para a sua vida. É tempo, repito, de abandonarmos a roda dos zombadores. Para vivermos isso daqui, para vivermos como árvores plantadas junto ao ribeiro, temos que fechar os ouvidos para os conselhos dos ímpios. Temos que fechar os nossos ouvidos para o que os ímpios estão dizendo, aconselhando. Quando o seu marido agir assim, haja desta forma. Quando a sua esposa agir assim, dê o troco. Haja dessa forma. A gente dá ouvido ao que o mundo diz e não ao que a palavra diz. Para sermos como árvore frutífera, temos que fechar os ouvidos para o que o mundo diz. Interessante, irmãos. Preste atenção comigo aqui no Salmo 128. O Salmo 128 descreve uma família próspera. Eu vou começar pelo versículo 2 do Salmo 128. Vamos ler este salmo com o entendimento da palavra de Deus que Ele está ministrando em nossos corações hoje. Você desfrutará do fruto de seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. A lâmpada dela nunca apaga, não é? Lembra a gente lá de Provérbios? Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme.
Olha só. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos. Que Israel tenha paz. Agora, voltemos para o versículo 1. Por que a casa, olha só a descrição da casa, né? Ele desfruta do fruto do trabalho. A esposa deste homem que teme a palavra do Senhor é como videira frutífera que cresce no lar. Os filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa. Nesta casa há prosperidade, a alegria, a bênção do Senhor. Por quê? Tudo isso é resultado do que descreve o versículo 1 do Salmo 128. Bem-aventurado, ou seja, bem abençoado. Abençoado é aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos, que anda nos caminhos de Deus e não nos caminhos dos pecadores, e não que se junta à roda dos zombadores, mas anda nos caminhos do Senhor. Agora, veja só o resultado final. Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Interessante isso daqui. Apocalipse 3:7 diz: conheço as tuas obras. Sabe o que isso significa? Isso não significa que Deus está lá do céu só nos assistindo. Aqui no original, demonstra, o original hebraico, no hebraico, nos mostra que Deus tem um relacionamento íntimo com aqueles que viram as costas para os caminhos dos pecadores. Deus tem um relacionamento íntimo com aqueles que não se assentam à roda dos zombadores. Aqui ele não está dizendo que está lá do céu só observando, só anotando, só assistindo, não. Ele está dizendo: eu conheço, eu tenho um relacionamento, eu ando com ele, eu sei o que ele faz. Quando alguém vem até você e fala mal de uma pessoa que você conhece, que você tem intimidade, vamos pegar aqui, vem alguém e fala mal do seu marido, da sua esposa, e você... Não, tá errado isso aí. A minha esposa fazia isso? Não, de jeito, eu conheço a minha esposa. Eu durmo e acordo com ela, eu sei do que ela é capaz e do que ela não é capaz. Eu conheço. É isso que a palavra de Deus nos mostra aqui. Que Deus está conosco. Ele dorme e acorda com a gente, por assim dizer. Enquanto a gente está dormindo, já que Deus não dorme, né? Se eu falar dessa forma, muitos vão dizer: não, é heresia, Deus não dorme. Ok. Enquanto você está dormindo, Deus está lá acordado, cuidando de você, velando do seu sono, não é? Protegendo a sua casa. Então Deus está dizendo aqui, ó: eu conheço os meus filhos, eu estou com eles 24 horas por dia. Eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo: eu estou com você dia após dia, segundo após segundo. Aí ele diz: mas o caminho dos perversos leva à destruição. Ele está dizendo: os justos têm a presença, têm a garantia do Pai da vitória. Os justos é como Moisés que diz: se o Senhor não for conosco, daqui a gente não sai. Nem adianta, que a gente não vai a lugar nenhum se não for com a tua presença. Assim é o justo, ele anda com a presença, ele dorme com a presença do Pai, ele acorda com a presença do Pai, ele toma café da manhã com o Pai, ele vai para o trabalho, o Pai está lá com ele, ao lado dele, ele almoça com o Pai, ele vive com a presença do Pai, porque ele é cheio do
do Espírito Santo. Aleluia. Agora, os perversos, a condenação eterna é garantida. Por isso, neste momento, eu convido você que até agora dava ouvidos aos pecadores, que até agora dava ouvido aos zombadores. Infelizmente, tem pessoas que até mesmo dentro da igreja, o que determina o que ele vai fazer ou não é o que ele assiste na televisão, não é? Ele age de acordo com o que a televisão diz, com o que ele vê na TV, com o que ele aprendeu lá com o fulano de tal no programa de televisão, no canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Ele só sai de casa após ver, consultar. A gente falou aqui, né? Sobre signos, sobre astrologia. Se o fulano de tal mandar um vídeo lá pra ele, uma mensagem, não sai de casa não, porque vai ser assim, assim, assado, ele não sai. Ele educa os filhos seguindo os princípios do mundo, da moda. A moda é que dita a vida dele, a mídia é que controla a vida dele, e não a palavra de Deus. É por isso também, outro versículo que faz parte da minha vida e sempre que é possível eu cito em mensagens, Romanos 12:2. Não deem forma às suas vidas, tendo como base o mundo. Não imitem a maneira de viver do mundo. É a palavra de Deus que deve determinar o que somos, o que fazemos, não é? Como fazemos. Se você tem dado ouvidos aos conselhos dos ímpios, anda no caminho dos pecadores, se assenta à roda dos zombadores, Deus te dá a oportunidade hoje de mudar, de ser transformado, de ser liberto e de viver o pleno de Deus, o sobrenatural de Deus. Às vezes você está indo ao culto, vai aos cultos, mas não medita na palavra, não vive a palavra. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que vivamos a palavra, que falemos a palavra, que andemos de acordo com a palavra. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, aceite a Cristo neste momento. Busque a transformação neste momento. Reconcilie com o Senhor neste momento. Reconciliar com Deus não é só necessário quando de fato nos afastamos e deixamos de frequentar a igreja, porque muitas das vezes estamos frequentando os cultos, estamos presentes nos cultos, mas estamos distantes do Senhor com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver. Então, em nome de Jesus, faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, neste momento eu abro mão de toda a minha maneira de viver. Diga isso: eu abro mão de tudo aquilo que eu vinha carregando comigo que desagrada ao Senhor. Diga: a partir de hoje
deixarei de dar ouvidos aos conselhos, aos princípios, aos conceitos dos pecadores, dos ímpios. E a partir de hoje darei ouvidos apenas à tua voz, darei ouvidos apenas à tua palavra, porque eu sei que a tua palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga: a partir de hoje, Senhor, darei ouvidos somente à tua palavra, na tua palavra meditarei dia e noite. Tua presença, que a tua graça, meu Pai amado, venha sobre cada um que tomou esta decisão, meu Pai amado, de renunciar os conselhos, de, meu Pai amado, sair do caminho dos pecadores, de, meu Pai amado, de se levantar da roda dos zombadores e vir, meu Pai amado, para a roda dos adoradores, ó Senhor. Queremos, ó Pai, neste momento fazer parte da roda dos adoradores, daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, e queremos agora, ó Pai, receber do Teu Espírito, da Tua presença. Em nome de Jesus, aviva-nos, ó Pai, com Tua presença agora. Cura, meu Deus, as almas feridas, ó Pai amado, pela tristeza, pela angústia, pelo desânimo, pela, meu Pai amado, decepção. Em nome de Jesus, ó Pai, a nossa oração é que sejamos curados, transformados, e que a partir de hoje vivamos o sobrenatural, porque agora decidimos andar em Teus caminhos, por mais que sejam estreitos, por mais que, meu Pai amado, requer que renunciemos à nossa carne, à natureza humana, mas agora decidimos andar em Teus caminhos, em nome de Jesus. Assim nós oramos e acreditamos, ó Pai, que hoje, a partir de agora, viveremos o sobrenatural. Não viveremos mais tristeza, não viveremos mais desânimo, mas viveremos alegria, amor, paz, pois são frutos do Teu Espírito. Assim nós oramos e acreditamos em nome de Jesus. Amém.